Fala gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo, porque aqui comigo também está como sempre. Hoje eu trago-vos um vídeo finalmente a falar da minha cirurgia de remoção da tiroide. Eu já tenho uma série aqui no canal com cerca de 3, 4 vídeos, a partilhar a minha experiência, como é que eu descobri, que idade é que eu tinha, como é que correu todo esse processo. Tem também um excelente vídeo a explicar a vocês o que é o hipotiroidismo, quais são os sintomas, quais foram os sintomas que eu senti, que foram praticamente todos. Mas pronto, eu vou deixar essa série aqui linkada nos cards para vocês irem lá buscar e saberem um pouquinho mais se estão a passar por esta fase. Vamos lá começar a seguir à vinheta. Bem, malta, eu tenho aqui, já é a segunda vez que eu estou a gravar este vídeo. A primeira vez que eu gravei, os clipes foram todos à vida, mas por um lado até foi bom porque eu não tinha aqui o relatório, não sabia onde é que estava o meu relatório da cirurgia. A única coisa que eu não tenho aqui, mas que também me enviaram depois para casa, creio que uns mesinhos depois, o custo da minha cirurgia. Eu não paguei por ela, foi através de um hospital público, mas eles costumavam enviar, depois das cirurgias, uma cartinha com todas as descrições, os preços, para vocês terem mais ou menos uma noção de quanto é que custou aquela cirurgia ao Estado. Eu fui diagnosticada com hipotiroidismo aos 16 anos. Eu fui ao médico para tentar ver uma coisa e ele afinal descobriu que eu tinha outra. Depois eu tive que fazer análises e acusou realmente que eu tinha hipotiroidismo. Depois o médico andou 2 anos a tentar com que os níveis fossem controlados, sem sucesso, e foi então aí que foi proposta a minha cirurgia. Eu já estava com 18 anos e então o médico sentou-se comigo e com a minha mãe e disse: olha, então é o seguinte, já estás com 18 anos, a probabilidade de tu engravidares é maior. Caso isso aconteça, foi literalmente isso que ele me disse. E caso isso aconteça, nós não vamos conseguir te tratar com a medicação porque pode causar um aborto. Ou tu corres esse risco, ou então operamos. O que é que eu pensei naquela altura? Como eu já vos tinha explicado isso em outros vídeos, eu não tinha qualquer noção do que era o hipotiroidismo, qual é o impacto que a nossa tiroide tem no nosso corpo. É como se fosse a gasolina dos carros. Sem gasolina vocês não andam. E basicamente a tiroide controla-vos tudo. O vosso humor, controla-vos o vosso peso, a vossa temperatura corporal. Mas pronto, na altura eu não tive grandes noções do que era, da importância. E o médico também não me soube explicar, não me explicou. Eu também, na altura, não quis lá muito saber. Isto para dizer que, na altura, o que eu pensei quando ele me propôs a hipótese de cirurgia foi: se eu operar, não vou ter que tomar medicação. Mal sabia eu que tinha que tomar para o resto da vida. Aceitei a cirurgia, a minha mãe concordou e tudo ok. Então ele já marcou a minha cirurgia de urgência, demorou cerca de 1 mês até me chamarem, e curiosamente, depois de eu ter sido aceite para fazer a cirurgia, eu tive que fazer uma série de exames, tive que fazer um raio-x, tive que também fazer mais exames de sangue, tive consulta com o anestesista, tive que me pesar, mediram-me a circunferência do pescoço para ver, sei lá, para comparar depois, whatever. Pronto, tive que fazer uma série de coisas. Para eu poder fazer a cirurgia, eu tinha também que... Deixem-me consultar aqui as minhas cápulazinhas. Tive que arranjar 2 dadores de sangue e isto era obrigatório. Eu tinha que arranjar mesmo essas 2 pessoas para irem dar sangue, porque caso acontecesse alguma hemorragia durante a cirurgia, eles terem lá os saquinhos de sangue para reporem. Ok, a minha mãe pediu a 2 pessoas aqui vizinhas, elas aceitaram e então foram lá dar sangue para que eu pudesse fazer a minha cirurgia. Graças a Deus não foi preciso, correu tudo bem. Pronto, então olhando agora aqui para a minha ficha do resumo do internamento, o motivo, e isso foi uma coisa que até hoje está-me a fazer alguma confusão, e eu só reparei nisso quando eu encontrei essa ficha, que foi o motivo para a admissão do internamento. Eles colocaram aqui: doença de Graves based on, de difícil controle,
com terapêutica médica. Eu fui pesquisar o que era assim mais específico a doença de Graves. Uma coisa que me surpreendeu bastante e que me deixou muito confusa, e isso vai ser algo que eu vou ter que falar com a minha médica de família na próxima consulta, só para tirar aqui as dúvidas. E então quando eu fui pesquisar o que era a doença de Graves based on, essa doença está relacionada com quem tem hipertiroidismo. Mas eu nunca fui diagnosticada como tendo hipertiroidismo, foi sempre hipotiroidismo. E para quem não sabe a diferença entre os dois, a pessoa que tem hipotiroidismo é uma pessoa que tem um metabolismo mais lento. Por consequência disso, os batimentos cardíacos são mais baixos, existe um aumento de peso, as unhas ficam fracas, o cabelo começa a cair, tem depressão, ansiedade. Todas essas coisas é uma pessoa que tem hipotiroidismo. Uma pessoa que tem hipertiroidismo é o inverso, ou seja, é uma pessoa cujo metabolismo é mais acelerado. A consequência disso é a perda de peso, os batimentos cardíacos são mais elevados, sofrem muito de insónias, ou seja, é o contrário de quem tem hipotiroidismo. E eu nunca fui diagnosticada com isso, portanto, uma questão que eu vou ter que colocar à minha médica de família. Pode ser que ela me saiba explicar. Bastante confusão porque doença de Graves, eu nunca tive hipertiroidismo, foi sempre hipo, portanto realmente eu não percebo. Eu fui internada no dia 5 de novembro de 2008. Eu lembro-me disto perfeitamente porque era o meu primeiro dia de aulas e saí depois no sábado, ou seja, fiquei da segunda-feira, da manhãzinha mais ou menos, internada até o sábado, mais ou menos até à parte da tarde, que foi quando eu tive alta. Em relação aqui ao internamento, a primeira coisa que eles fazem é, nós vamos para uma salinha e temos um enfermeiro que vai nos fazer algumas perguntas, se somos alérgicos a alguma coisa, em relação à comida, o que é que nós gostamos de comer, o que é que nós não gostamos de comer, para eles terem mais ou menos a noção depois quando nos forem entregar o pequeno almoço, o almoço e o jantar, essas coisas assim. E então depois deles fazerem esses questionários, eles já nos dão para colocarem um soro. Eu lembro-me que eu levei nesta mão, colocaram-me aquela borboletazinha. Era suposto eu ser operada então na terça-feira, eu tinha que estar um dia antes porque nós temos que fazer um jejum. Na terça-feira então eles informaram-me que eu não iria ser operada na terça, mas sim na quarta-feira, porque naquele dia aconteceu um caso mais grave e então tiveram que pegar naquela pessoa na minha vez. Em relação ao meu quarto, vou partilhar essa experiência convosco, não foi uma boa experiência. Primeiro eu estava num quarto com 6 pessoas. Eu era a mais nova de todos. Ainda por cima, num quarto onde não havia televisão. Com o que é que eu me ia entreter? Pois é, com a minha Nintendo. Até porque a internet naquela altura não era como hoje em dia. Já estão a ver o meu trauma durante aquela semaninha. Foi uma altura um pouco complicada porque as pessoas que estavam naquele quarto comigo, a senhora que estava ao meu lado já era bastante idosa, eu diria mesmo que ela já estava numa fase terminal. Ela já não fazia nada, ela não se levantava da cama, ela só gemia durante a noite, realmente aquela senhora estava com bastante sofrimento. A senhora que estava ao lado dela, porque aquilo era uma fila de 3 e outra fila de 3 na frente, a outra senhora que estava na cama ao fundo era uma senhora que também ia ser operada à tiroide. A senhora que estava na cama à frente dela também ia ser operada à tiroide. E as outras duas senhoras que estavam nas camas ao lado, uma tinha câncer da mama, portanto estão a ver que foi um quarto um pouco complicado para uma miúda de 18 anos estar... Enfim, vocês estão a entender, foi complicado. Então como é que foi o processo para fazer a cirurgia? Na terça-feira, eu fiquei em jejum depois na terça-feira. Quarta-feira eu estava agendada para fazer a operação às 8h30 da manhã, 9 horas. Eu agora já não me recordo bem, mas eu sei que era logo assim da manhãzinha. Por volta das 6 horas da manhã, mais ou menos, as enfermeiras já me acordaram para eu tomar banho. Tive que tomar banho com os produtos que elas me deram. Penso que ia resultar como desinfetante, esterilizante, não sei dizer. Só sei que elas deram-me esses 2 produtos para eu tomar banho com eles. Eu não podia ter unhas pintadas, não podia levar brincos nem piercings, tinha que tirar tudo. Deram-me 2 clisteres. Para quem não sabe o que é um clister, é uma espécie de um tubinho com uma pomadinha que vocês colocam no ânus
para limpar os intestinos. Ok, essa parte foi um bocadinho complicada, mas pronto, lá consegui. Quando me vieram buscar, levaram-me para o bloco operatório, minha mãe fica cá fora comigo, a chorar como sempre. Aquelas fitas de mãe, não é? Eu entrei assim numa sala mega grande e super, hiper, mega gelada. Aquilo ali dentro, vocês, parece uma arca frigorífica. Mudaram-me para aquela maca onde eles me iriam operar, porque não podia ser na cama onde eu estava, obviamente. Entretanto, veio o anestesista, eles já começaram a puxar e a trazer aqueles equipamentos todos. Lembro-me delas colocarem aqueles tapetes que a gente vê nos filmes quando eles vão fazer aquelas cirurgias, que colocam em cima do paciente e metem as ferramentas em cima. Foi tal e qual, meteram um destes tapetinhos tipo de borracha e silicone em cima de mim. O anestesista já veio ter comigo para começar a introduzir a anestesia. A anestesia, eu lembro-me de ver assim uma seringa um bocadinho grandinha com um líquido meio esbranquiçado antes dele começar a introduzir no tubo do soro. Lembro-me da enfermeira vir atrás de mim e começar a fazer festinhas na cabeça e dizer: fica tranquila, vai correr bem, faz-te conta que tu estás num paraíso e tu tens assim, num jardim grande, ouves os passarinhos, aquelas coisas assim. Entretanto, o anestesista começa a introduzir a anestesia e eu olho assim para cima, para aqueles focos enormes de luz, que aquilo era ótimo para ter aqui no meu estúdio, porque aquilo dá uma luz que minha Nossa Senhora. Isso foi coisas de segundos. Puxou-me assim para cima de mim e eu lembro-me de olhar para aquilo e estar a ver, tipo, aquilo tinha, entre os focos de luz, tinha assim uns coraçõezinhos muito pequenininhos à volta daquela iluminária toda. E vocês, assim, eu olhar para aquilo, eu começo a sentir, tipo, parecia que eu tinha tomado uma bebedeira e que a minha cabeça começou a andar assim à volta, à volta, à volta e comecei a sentir aquela necessidade para vomitar. Quando eu ia dizer à médica ou à enfermeira que estava ali atrás de mim que eu estava-me a sentir mal disposta, eu já nem tive reação para falar e eu apaguei. Não me lembro de mais nada. Uma coisa que eu vos posso dizer, a sensação de quando a anestesia começa a fazer efeito, é exatamente esta. Não sei se já vos aconteceu, vocês tomarem daquelas cadelas que você de caixão à cova, exatamente, destas que vocês estão parados num sítio ou deitados na cama e começam a ver tudo andar à roda e começam a sentir aquela vontade para vomitar, é exatamente igual. Pelo menos foi essa a minha experiência. Pronto, agora vamos falar nos procedimentos e tratamentos efetuados na minha cirurgia. Então diz aqui que eu fui submetida a uma tiroidectomia total. Significa que eu fiz a remoção total da minha tireoide, ou seja, eu já não tenho tireoide. O que o médico explicou foi que eles iam fazer um corte aqui, onde se situa a nossa tireoide situa-se mais ou menos aqui, e é aqui que eles fazem o corte, e que era uma operação que poderia ter algumas complicações, porque eles iam estar a mexer numa zona muito próxima das nossas cordas focais, e ao mínimo deslize, o mínimo toque que eles fizessem, eu poderia ficar sem voz. Portanto, este era um dos riscos dessa cirurgia, e essa cirurgia demorou 3 horas, mais ou menos. Passada a cirurgia, então, depois, quando terminou, eles levam-nos para uma sala que se chama o recupero, onde nós ficamos ali até estarmos completamente conscientes. E pronto, eu lembro-me que foi super, super chato quando eles me estavam a tentar trazer para a terra. Porque assim, eu nunca dormi tão bem na minha vida. Já vou dizer isto aqui, eu gostava de tomar um comprimido de anestesia para conseguir dormir bem todas as noites, porque eu digo-vos, até o dia de hoje, eu já vou a caminho dos 30 anos, eu nunca me lembro de ter dormido tão bem na minha vida quanto foi com os efeitos da anestesia. Foi assim o melhor sono, o melhor descanso que eu tive em toda a minha vida. A enfermeira depois veio, ela vinha de 5 em 5 minutos acordar-me para eu começar a despertar, e eu só lembro-me de estar deitada na maca, no recupero, com a máscara de oxigênio. Sabem quando vocês estão quase a pegar no sono, aquele sono mesmo gostoso, e alguém vem e vos acorda de 5 em 5 minutos, começa-vos a irritar profundamente? Eu estava assim. Mas pronto, passado algum tempo veio uma médica, a enfermeira, não sei agora, veio ter comigo e explicar como é que tinha corrido a operação. Ela disse que tinha corrido tudo bem,
porque eles removeram-me a tiroide, fizeram a remoção total da tiroide, qual era o tamanho dela e ela disse-me que realmente era muito grande. Então depois eles levaram-me lá para o meu quarto, a minha mãe foi comigo e eu pude finalmente descansar. Até aí eu não tinha qualquer noção do meu estado, só sei que não me podia levantar da cama, como é lógico, não podia fazer movimentos porque eu estava completamente apertada aqui nesta zona. As ligaduras que eles meteram, eles não deviam ter colocado aquelas ligaduras porque, ou seja, aquilo foi... Eles não deviam ter colocado aquelas ligaduras. E isso irrita-me porque eu sofri bastante para depois eles me retirarem aquilo. Enfim, à noite o meu pai e o meu irmão foram-me visitar lá ao quarto, eu estava a dormir na altura, a enfermeira acordou-me e eu só lembro-me de olhar assim, ver o meu pai de um lado e o meu irmão do outro e o meu irmão vira-se para mim e diz-me o seguinte: eu nem te reconhecia, tu estás tipo muito diferente, estás mega inchada, o teu pescoço está todo cortado, tipo essa parte daqui estava toda cortada. Ele diz que eu tinha um corte tipo aqui e aqui na zona do queixo, não sei como, porque a cirurgia foi aqui, não sei como raio, que eu estava toda estraçalhada aqui nesta zona. Basicamente eu não parecia eu. Eu não senti dores, não me lembro de ter sentido qualquer tipo de dor. Eu não comi, depois só podia comer tipo coisas líquidas, nada de sólidos aí nos primeiros dias. Não me podia levantar da cama, ou seja, eu fiquei quarta, quinta, sexta-feira até meio-dia mais ou menos deitada, depois é que eu me fui levantando aos pouquinhos. Não tive quaisquer complicações após isso. Eu tinha o dreno, eu tenho a marca dele aqui, que é aqui assim. O problema foi quando eu me levantei pela primeira vez, porque então vocês têm que se levantar aos pouquinhos e devagar, porque senão vocês começam a ter muitas tonturas e não se podem levantar sozinhos, têm que ser com a companhia de uma enfermeira. Quando eu entrei na casa de banho sozinha pela primeira vez e foi a primeira vez que eu me olhei, consegui olhar no espelho e ver realmente como é que eu estava. Eu tive um choque. Eu tive um choque que eu nunca me lembro de ter tido em toda a minha vida. Assim que eu entrei na casa de banho, eles lá tinham aqueles espelhões enormes na parte do lavatório. Eu levantei a cabeça e olhei-me no espelho. Eu tomei um susto. Eu não me reconhecia ali no espelho. Eu estava completamente diferente. Eu não me reconhecia, eu tomei um choque mesmo. Comecei a chorar muito porque eu não estava a gostar de me ver ali, de saber que as pessoas estavam-me a olhar daquela forma. A minha autoestima, que já era pouca na altura, fica nula, abaixo de zero, porque eu estava muito inchada. Realmente eu consegui ver aqueles cortes aqui que eu não sei como é que ocorreu, mas eu estava toda cortada aqui. Estava com a cara enorme e comecei a chorar, entrei quase que em pânico, porque eu não me estava a reconhecer ali. Eu não sei se alguém que me está a assistir e passou por esta situação, se também teve essa experiência. Uma das coisas que também me aconteceu depois da cirurgia foi eu perdi a voz, fiquei muito rouca por conta da cirurgia, óbvio. Era muito próximo das cordas vocais, então era inevitável. Foi uma cirurgia muito tranquila, não tive problemas alguns, complicações nenhumas, correu sempre tudo dentro do previsto. No dia então que eu vinha embora, tinha chegado àquela altura de remover as minhas faixas, não é? Para fazerem o penso, verem como é que estava, retirarem-me o dreno, e foi a pior parte. Quando a enfermeira veio ter comigo para remover as faixas, ela assustou-se. Ela questionou-se mesmo ali à minha frente porque é que eles tinham escolhido aquele tipo de ligaduras, porque ela disse mesmo: eu estou com pena de ti, para remover isto vai ser o demónio. Vocês estão vendo aquelas ligaduras que eu vou ver se encontro aqui e vou deixar, que é umas castanhas, umas faixas castanhas. Aquilo faz a depilação, que nem precisam de cera nem nada. Quando ela começou-me a tirar aquilo, ela disse assim: olha, pega nesta almofada e se precisares de gritar, mete a almofada, porque eu sei que isto vai-te doer bastante. Ela colocou-me aqueles produtos que é para amolecer a cola. Não funcionou, não estava a fazer nada. Ela gastou quase um frasco daquilo em mim para conseguir ver se tirava aquilo e não estava a dar. Teve mesmo que ser a sangue frio, porque vocês de outra forma não dava. Aquilo estava tão preso em mim que Jesus Cristo. Eu lembro-me que depois, quando ela conseguiu remover aquilo tudo com muito custo, essa parte, as minhas costas, porque aquilo veio mais ou menos até essa zona daqui, e a minha pele começou a ter uma reação alérgica àquilo, e então as minhas costas naquela zona começaram a ficar
super avermelhadas e começou a criar aquelas bolhas muito pequeninas à volta daquela zona toda. Ela conseguiu-me tirar aquilo, fez-me o pence e então foi a altura de retirar o dreno. Foi outra história. Também magoou um bocadinho, não vou aqui mentir. Porque aquilo é um tubo que eles metem aquilo lá para dentro para ir removendo o pus e é a partir daquilo que eles vão vendo se realmente está a sarar bem ou não. E então ela para tirar aquilo eu sentia aquela porcaria toda a repuxar. Oh minha Nossa Senhora, quem já colocou drenos sabe, sofri para cacete. E depois veio então aquela parte de me entregarem o relatório e a receita médica. Quando a enfermeira vem ter comigo, tens aqui a receita para levantar a medicação e não te esqueças que a medicação é para tomar para o resto da tua vida. Eu fiquei com cara de parvo a olhar para a cara da enfermeira porque como assim eu tinha medicação para tomar para o resto da vida? Porque se já não tens a tiroide e precisas pôr esses hormónios vais ter que repor de alguma forma e então a forma de fazer isso é tomar medicação para o resto da vida. A minha sutura foi, como eu já vos tinha dito, não foi colada, como hoje em dia acho que é isso que acontece. Eu ainda levei os agrafos, por isso é que a minha cicatriz à volta dela, à volta do corte, tem uma espécie de pontinhos, é a cicatriz dos agrafos. Enfim, fazer o quê? Eu não podia fazer esforços, não podia pegar em pesos, nada do género. Eu depois fui para casa, deram-me um mês de baixa, mas pronto, foi isso. Correu tudo bem, tudo normal. E pronto, malta, o vídeo de hoje foi esse. Eu peço desculpa se o vídeo fica muito longo, mas realmente foi um vídeo que eu já tinha prometido há imenso tempo que ia trazer e eu acho que é muito útil aqui para as minhas meninas que também sofrem da mesma doença. Quero dizer também que tenham calma, que tudo vai se recompor, façam as coisas direitinhas, porque eu garanto-vos que se vocês tomarem a medicação sempre direitinha, que as coisas vão acabar por ir ao sítio. Mas vocês têm que fazer por isso. Eu já estive no outro lado, já passei por coisas que eu não quero que vocês passem, por isso eu estou a partilhar essa experiência com vocês. Tomem a medicação sempre certinha, à mesma hora. Mesmo que vocês voltem a dormir, tomem e depois dormem. Garanto-vos que tudo se vai recompor se fizerem as coisas como deve ser. E é isso, malta. Não se esqueçam de subscrever aqui o canal se ainda não estás inscrito, deixar o gosto nesse vídeo, ativar o sininho das notificações, seguir-me também no Instagram que é @vonifigueiredo que está aqui em baixo e seguir-me também na aplicação People, o link está aqui também em baixo. Se tu ainda não te inscreveste na aplicação, inscreve-te através do meu link para me ajudares. E pronto, mil beijinhos, a gente vê-se no próximo vídeo e tchau, tchau.